Olá, turma do sexto ano da Escola de Educação Básica, professora Elvira Sardá da Silva. Aqui é o professor Tiago Nilson da Silva, da disciplina de História. É uma videoaula para gravação e explicação do capítulo 11, Árabes, o título do capítulo 11, Árabes. Antes de prosseguir, eu espero que esteja bem de saúde com você, com sua família, estejam tudo bem. E também eu quero fazer menção para você se dedicar ao estudo, não deixar acumular as atividades, sempre reservar um período do dia para estar realizando o estudo, as atividades, a leitura de tal disciplina, fazendo uma rotina de estudo. Eu acredito que é a solução, principalmente nesse momento que está é, afastado da escola, acaba estudando na sua própria casa. Então, reservar um período do dia, os dias e tais disciplinas para você estar estudando melhor. Deixar para realizar todas as atividades em um dia apenas acaba sendo desgastante e desnecessário. Então, reserve um período do dia para estudar, reserve a disciplina que você vai estudar em tal dia, o horário, e isso vai ajudar você. Então, explicação do capítulo 11, tem em mãos o seu LDI, pois vai facilitar você o acompanhamento da explicação, e sempre que necessário você faça uma anotação, circule ou escreva uma palavra ou outra para compreender melhor o assunto. Capítulo 11, nós estamos saindo, estudamos sobre Grécia, os últimos capítulos, a anterior agora foi Roma, e estamos estudando um pouco sobre os árabes. Aqui no início, lá na página 29, já diz que fala novamente sobre o crescente fértil, né? Que a Arábia, né, ficava nessa região do crescente fértil, que o professor disse que é desde o Egito até lá no Iraque, na Mesopotâmia, essa região que é o Iraque hoje, né, era a Mesopotâmia naquele tempo, os rios Tigre e Eufrates, e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. E essa região, como a gente já estudou, faz parte do Oriente Médio, né? Então, crescente fértil, Oriente Médio, está bem no tema do nosso assunto, né? Que a gente estudou sobre crescente fértil, Egito. Depois o professor falou muito sobre a Mesopotâmia, e quando falou sobre a Mesopotâmia, o professor fez menção que faz parte da região do Oriente Médio, tá certo, pessoal? Então, a primeira parte interessante a gente destacar é o que a gente vai estudar sobre a Península Arábica, os árabes. Professor, o que é península? Península, como você vê no mapa, é uma região de terra junta, grudada ao continente, e as três partes ao redor é água. Quando se tem uma ilha, ao redor da ilha é totalmente água. Ilha é uma porção de terra e ao redor é água. Península, uma parte é junto ao continente e o restante é grudado. Então, Península Arábica, porque faz menção aos árabes. É questão de geografia, mas é importante a gente saber o que significa península e também localizar, né? Então, fica próximo ao Egito, a Península Arábica fica próximo ao Egito, bem próximo ao Crescente Fértil, né? Que é a região da Mesopotâmia que a gente estudou, né? Fica próximo ao Israel, fica próximo ao Iraque. Isso a gente já tem essa localização. Agora o professor aqui está dizendo os países que fazem parte da Península Arábica: Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Bahrein, Catar, muito conhecido Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e parte do território do Iraque e da Jordânia. Principalmente o Catar e a Arábia Saudita é muito conhecido através das notícias, em jogos também, e sempre está vinculado à mídia, à televisão, às notícias, né? Então essa região que a gente vai estar estudando um pouquinho agora. Turma, de maneira bem interessante, aqui está falando sobre a Península Arábica, que os comerciantes
transitava do Egito à Mesopotâmia. Então vai ficar bem fácil a gente entender, né? O Egito, aqui bem no nordeste da África, o Egito, e até a Mesopotâmia eles passavam para a Península Arábica, né? Então era uma forma, um caminho, já era conhecido do pessoal. Aqui vai dizer que eles se destacaram muito pelo comércio, certo? Mas o que o professor vai querer destacar nessa página 30 é sobre a expressão, né? Ó, os árabes eram descritos como os filhos do Oriente ou moradores do deserto, justamente devido ao local que eles estão morando, né? Boa parte da Península Arábica é deserto, ao litoral que tem uma área fértil, né? Então a palavra árabe está associada a isso. O modo de vida ligado ao deserto. Então isso aqui é bem interessante você destacar, grifar ou circular esse parágrafo. E agora a gente vai entrar num tema complexo, complicado, mas vai se tornar simples. Por quê? Porque a gente, por falta de conhecimento, é comum ser associado árabe, muçulmano é a mesma coisa, islâmico e árabe são a mesma coisa. A gente vai precisar, principalmente nessa aula, entender. Árabe é quem nasce, né, na cultura, quem nasce na Península Arábica. Então, quem nasce aqui, nesse local que a gente está descrevendo, que o professor colocou lá em cima, é árabe. Quem também tem a etnia ou a cultura, né? A etnia árabe nasce, são descendentes, são os árabes. Então, árabe é quem nasce na Península Arábica, quem faz parte da cultura, a etnia árabe. Então, o árabe é descrito a isso. Muçulmano, islamita, islâmico ou islã, como alguns livros trazem, né? É quem está associado à religião, tá certo? A religião de Mohammed ou Maomé, como queiram entender. Então, quem nasce, quem tem a cultura, a etnia na Península Arábica são os árabes. Mas quem, olha só, seja no Brasil, seja na América, em outras regiões da América, seja na Europa, quem segue a religião islâmica, é praticante do Islã, dos seguidores de Maomé, de Mohammed ou de Alá, no caso, né? É o muçulmano. Então, muçulmano, islamita, islâmico ou islã está associado à religião e o árabe está associado à localização. Então, de maneira bem simples, árabe é quem nasce, quem tem a cultura da Península Arábica. Quem nasceu na Arábia Saudita, um exemplo, é árabe. Mas quem segue a religião de Maomé e de Alá são os muçulmanos. Então é bem simples de entender isso, ficar bem fácil. A gente vai saber, isso vai gerar um problema, porque essa religião vai se expandir. Hoje é considerado uma das maiores religiões do mundo. Então, de maneira bem simples, se você puder destacar no seu LDI, vai ajudar a compreender muito bem isso. Então, árabe, quem nasce na Península Arábica. Muçulmano, islamita, islâmico, é relacionado à religião de Mohammed e de Alá. Isso é muito interessante destacar. Então, 3 palavrinhas que a gente precisou entender bem e acredito que atingimos o objetivo da página 30. Árabes, está ligado ao modo de vida do deserto e a origem dessa palavra, né? E árabe é quem nasce, né? Quem tem a cultura relacionada à Península Arábica. E muçulmano relacionado à religião. Na página 31, vai colocar assim, ó, a criação de camelos era importante nesses locais, porque esses animais possibilitavam o deslocamento por todo o deserto a uma velocidade considerável. Além disso, conseguiam ficar longos períodos sem precisar beber água. Pessoal, de maneira bem simples, aqui está falando assim, os beduínos, árabes habitantes do deserto, ainda podem ser encontrados na Península Arábica do Norte, Africano e Oriente Médio, comumente utilizando os camelos. Pessoal, os beduínos vão ter um destaque muito grande, porque quase todo o comércio realizado na Península Arábica e também para outras regiões
vai ser feita através desses nômades, essas pessoas que acabam viajando através do deserto, trazendo mercadorias, fazendo negócios, e devido ao camelo, porque o camelo é resistente ao calor, consegue ficar muitos dias sem beber água, e eles vão ter uma característica nômades. O que é isso, professor? Nômade é aquele que não tem um lugar fixo, geralmente está se movimentando. A gente já estudou, né? Por isso que é importante sempre estar revisando. Então, a grande característica dos árabes vai ser relacionada ao comércio, né? Através do deserto. E eles vão se destacar muito nessa parte de como comerciantes, as caravanas comerciantes árabes, nada mais é do que os transportes feitos a camelos pelo deserto. Então, o deserto acaba sendo um grande problema e vai ser solucionado com a utilização do camelo. O que é mais importante também destacar aqui, nessa última parte aqui, ó, como poucas pessoas sabiam ler e escrever, as leis, as histórias e os costumes de cada tribo eram passadas oralmente do mais velho para os mais novos. E isso é muito interessante destacar. Também nessa região da Península Arábica teve esse problema. Poucas pessoas sabiam, né? Geralmente era a camada superior, né? Relacionada ao governo, as pessoas que faziam parte da administração que sabiam ler e escrever, ou a religião também. E eles também vão fazer uso da tradição oral. Igualmente os índios aqui no Brasil, né? Os índios aqui no Brasil, né? A maioria das histórias que sabem vão passando de pai para filho e assim sucessivamente. Isso é muito interessante destacar. Outra coisa que a gente pode, o que vai se destacar também, é os casamentos. Os casamentos eram vistos como uma forma de aliança entre as famílias para finalizar acordos e gerar filhos. As mulheres eram consideradas propriedades dos homens da mesma forma que os escravizados. Em outras palavras, as mulheres, a gente viu na Grécia, na Roma, que elas tinham principalmente na Roma antiga, começaram a ter um pouco mais de liberdade e autonomia. Lá em Esparta, uma cidade-estado da Grécia, tinham mais autonomia, liberdade, até em público, né? Comprando as coisas para casa. As mulheres aqui não. As mulheres geralmente vão estar restritas à casa, às tarefas domésticas, a cuidar dos filhos. E o casamento vai ser uma forma de aliança, isso é, o casamento vai ser decidido pelo pai. Fazer um acordo, quem vai escolher geralmente o casamento vai ser o pai. Página 32. Aqui vamos entrar bem interessante. Vai ser uma parte muito interessante que a gente vai estar entendendo um pouquinho na parte final lá, o porquê que vai se expandir, né? Essa península. Aqui no início vai dizer: grande parte dos povos que habitavam a Península Arábica era politeísta. O que é isso, professor? Eles acreditavam em vários deuses. E o principal local do culto era Caaba, lá na cidade de Meca. Está na foto de vocês aqui. Mas essa característica religiosa vai perder devido ao Mohammed, né? Ou conhecido também como Maomé em alguns livros. Pode pronunciar Mohamed ou Mohammed. Em alguns livros, em alguns documentários, coloca como Maomé. Maomé vai ser o responsável, como o professor mencionou, as várias religiões, né? Eles acreditavam em vários deuses, e Maomé, ele vai ser o responsável pela unificação, porque vários deuses, várias tribos estavam, a gente costuma dizer, né? Ele não estava centralizado, descentralizado, cada um seguia, vivia independente, mas ele vai contar a história dele, né?
com 25 anos, tornou responsável pelo negócio de uma viúva, permaneceu. E na página 33, ele vai ser o responsável em unificar. Olha só, ele vai fundar uma religião, né? Ó, os praticantes da religião fundada por Maomé são chamados de muçulmanos. Ele vai pregar algo inédito para os árabes, a crença de um único Deus. Eles acreditavam em vários deuses, assim como a gente já conheceu lá no Crescente Fértil, no Egito, na Mesopotâmia, na Babilônia, na Suméria. O professor comentou até que acreditavam cerca de 2.000 deuses, havia naquela época, né? E ele vai agora trazer essa ideia de um único Deus, assim como os hebreus também, né? A religião cristã também. Mas ele vai estar agora pregando a existência de um único Deus. Vai dizer aqui, ó, no ano de 622, devido às perseguições locais, Mohamed e seus seguidores saíram de Meca e foram para Medina. Essa passagem da vida do profeta chama Égira e marca o início do calendário muçulmano. No dia 24 de setembro de 622, data da chegada de Mohammed a Medina. Pessoal, lá nas primeiras aulas do professor, do ano letivo, a gente aprendeu sobre os calendários. O professor disse que o calendário judaico, dos judeus lá, do povo do Antigo Testamento da Bíblia, eles começam a marcar o tempo a partir da criação do Adão, né? Quando Deus cria Adão. Então eles estão no ano 5.800, quase. E os árabes, os muçulmanos, o professor falou que os muçulmanos estão no ano 1447, coisas parecidas, assim, bem próximo a isso. Porque o professor explicou a fuga de Maomé, o momento que ele funda uma religião, ó. Por isso que é importante estar relacionando o que a gente aprende, ó. Aprendemos sobre crescente fértil e estamos utilizando aqui. Agora nós aprendendo sobre o termo politeísmo, que é acreditar em vários deuses, estamos utilizando aqui. E agora, a questão de calendário, de tempo, e a gente vai estar percebendo aqui. Então, os muçulmanos começaram a contar o tempo, agora oficialmente, recentemente, né, através da fundação da sua religião, através de Maomé, em 622. Por isso que eles... nessa data aqui, o ano 622 para eles é o início, tá certo, pessoal? E o Maomé que vai ser o responsável. E é claro que ele vai morrer, né, eterno, mas ele não vai deixar filho. E cada líder muçulmano vai ficar conhecido como califa. Essa palavra a gente escuta muito em repórter, em noticiário, né, mencionado pelos repórteres e livros. Califa. Califa nada mais é do que um líder muçulmano. Então, agora é uma religião que acredita em um único Deus, vai ter os seguidores e por isso que vai dar certinho com o tema unificação da Arábia. Essa região eram várias tribos, acreditavam em vários deuses e agora vai estar unida em um único Deus, Alá, e vão seguir o que Maomé escreveu num livro chamado Alcorão. Conta a história dele, o professor não vai ler, está aqui, ó, bem no início, da página 32, o professor não vai fazer leitura para não ficar extensa, mas em casa faça leitura, que é muito interessante esse conhecimento. Outra coisa que precisa destacar vai estar na página 34, islamismo. Então, de maneira bem simples, a gente sabe que islamismo, islâmico, islã, nós estamos relacionando a religião. Muçulmano, religião também. Até na página anterior já vai dizer até o significado do nome muçulmano. Olha só, na página 33 vai dizer que os praticantes da religião fundada por Mohammed são chamados islamitas ou muçulmanos. Islã, em idioma árabe, significa submissão a Deus, total a Deus. Então, a palavra islâmico, a palavra muçulmano está relacionada a isso, a religião. Retornando à página 34, então,
Islamismo é monoteísta. O que é isso, professor? Acredita em um Deus apenas. A crença de Alá, certo? Alá, monoteísmo. Igual a religião cristã, acredita apenas em um Deus. E também a religião dos hebreus, né? Dos judeus, né? A religião hebraica ou judaica, como queira, monoteísta. São as 3 religiões que acreditam em um único Deus. Quando se acredita e cultua apenas um Deus, a gente chama monoteísta. Quando é vários, é politeísta. Aqui o Deus é Alá e o profeta, o mensageiro, o principal vai ser Maomé, né? O que é interessante destacar aqui, os 5 pilares do islamismo. É muito interessante aqui. O que é isso, professor? 5 pilares. É a base, né? A base do ensinamento dessa religião islâmica. Primeiro, profissão de fé. Todos os islâmicos devem acreditar somente em Alá e seguir os ensinamentos de Mohammed, seus profetas. Então, eles creem em Alá e seguem o ensino de Maomé. Segundo, a prece. Os muçulmanos rezam pelo menos 5 vezes ao dia. Olha só. No momento, todas as atividades, o que eles estão fazendo são interrompidas ou deixadas de lado para que eles possam ajoelhar voltados para Meca e fazer suas orações. Meca, cidade sagrada. Antes de orar, é necessário realizar a purificação, que é a limpeza do corpo, chamada ablusão. Na sexta-feira, eles devem se reunir na mesquita ou templo muçulmano. É por isso que a gente volta e meia vê em filmes, documentários, ou até em reportagem, que todos estão ajoelhados, voltados para algum lugar. Esse local é Meca. E isso é característica dos seguidores, né? No Brasil não se vê tanto, mas se um dia você viajar para países que tem muitos seguidores dessa religião, tem muitos muçulmanos, como o caso da Turquia ou até a Arábia Saudita, você vai perceber que vários momentos do dia, várias pessoas estão se dirigindo para Meca. Caridade, fazer doações aos mais necessitados e às causas da religião islâmica. Isso é muito interessante, ó. Jejum do Ramadã. Ao longo do 9º mês do ano do calendário muçulmano, todos, claro, aqueles doentes que não podem, né, devem jejuar ao amanhecer ao pôr do sol. É um mês dedicado às orações. Muito interessante isso. E o que marca realmente, além da oração, e que é visto por todos, né? O jejum não é visto, a caridade não é vista, a profissão de fé não é vista. O que marca muito é essa parte aqui, ó. Peregrinação. Peregrinar é o mesmo que viajar, andar, né? Todo seguidor do islamismo, dessa religião, deve ir a Meca, a cidade sagrada, pelo menos uma vez na vida. A peregrinação só é obrigatória para quem tem condições financeiras e de saúde para viajar. Mas é o desejo, né, o objetivo de todo seguidor dessa religião. Assim como os judeus, os cristãos, muitos vão viajar para Israel, considerada cidade sagrada, para eles é viajar para Meca. Ponto interessante destacar, ó, a religião islâmica proíbe a ingestão de bebida alcoólica e ao culto à imagem ou ídolos. Muito interessante destacar isso, tá, pessoal? Por isso que também, igualmente, na religião judaica, né, e também parte da religião evangélica, não aceita imagem de escultura. Isso é bem interessante destacar. Os islâmicos utilizavam a caligrafia para decorar o interior dos templos. Para eles, a escrita também tem valor sagrado. Olha só que bonita, que interessante, ó. O destaque, a escrita, né, realmente parece uma obra de arte. Aqui está falando um pouquinho no sentido de ele estar se purificando antes das orações. Na página 35 vai destacar, né, a semelhança, né, da religião islâmica e do cristianismo, né? O único Deus, o livro sagrado, Alcorão e Bíblia, os lugares sagrados, Meca e Jerusalém,
Jerusalém também é sagrada para os judeus também, para os judeus e também para os islâmicos, né, os árabes, mas a gente vai perceber um pouquinho isso depois. A questão da política e economia, o professor já destacou os califas, né, que são o líder muçulmano, né, depois de Maomé, o nome é dado a califa. Outra coisa a destacar, ó, as principais atividades que eram feitas, pastoreios e pequeno comércio. Isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? Os beduínos, lá no início, o professor falou um pouquinho sobre o comércio. Aqui falou sobre a influência, o crescimento dessa religião, e que vai atingir, ó, Damasco, Jerusalém, Bagdá, lá no Iraque. Eles vão estar conquistando essas cidades. Então ele está falando da expansão, né? A expansão que eles alcançaram. Aqui vai dizer, ó, a maioria da população de Damasco é islâmica. Olha só que interessante destacar isso. Aqui já dá para ver, ó, na imagem ao lado observa as torres das mesquitas. Elas são chamadas de minaretes. Olha só. Ao longe já dá para perceber através da arquitetura a religião, né? Muito interessante. Jerusalém era um centro religioso conhecido pelos árabes antes dos tempos de Mohammed, de Maomé. Olha só, de acordo com a crença islâmica, o anjo Gabriel teria transportado Mohammed para Jerusalém, onde teria feito contato com os antigos profetas. Além de Meca, essa cidade também era vista como sagrada para os muçulmanos. Que interessante, olha só. Aqui vai dizer, certamente vai mostrar na página 37 o destaque para isso, ó. Marco da arquitetura islâmica, o Domo da Rocha é um santuário construído na cidade velha de Jerusalém no século VII. No local teria existido o altar de sacrifício utilizado por Abraão e Jacó. Também teria sido o local do início da viagem de Mohammed ao céu, para o encontro com os antigos profetas e com Alá. Então, Jerusalém é considerada também sagrada através do Domo da Rocha. Aqui o professor já destacou, né, a caligrafia, né? Além da caligrafia, os muçulmanos utilizavam o arabesco para decorar as mesquitas. Elas são uma combinação de diversas formas geométricas que formam desenhos. Aqui novamente, olha que bonito. Aqui está os mosaicos, o arabesco, né? É bem interessante destacar isso também. O Domo da Rocha, o professor já destacou. Deixa o professor destacar, não quero ficar extensa muito essa aula. Expansão territorial do Islã. O que é isso, professor? De que maneira que o Islã alcançou outras terras, novas terras? Aqui vai dizer que o Império Bizantino estava desgastado, né? E vai dizer que através dos califas eles vão estar conquistando territórios lá na Ásia, na África, na Europa, principalmente lá na Espanha. A gente vai ver aqui, ó, o sul da Espanha vai ter uma arquitetura, até hoje tem várias mesquitas que vão marcar a presença dos islâmicos, dos árabes nessa região. Aqui vai estar mostrando o mapa, o império. Quando você coloca essa palavra império, está falando já sobre grandes extensões de terra, domínio, né? O Império Árabe, em sua máxima extensão. Olha só, Península Arábica, aqui onde está Meca e Medina, eles dominaram, olha a quantidade de terras que eles alcançaram. Egito, e até Portugal e Espanha. Mais tarde a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Mas percebam, olha só, cidade de Córdoba, toda essa região que foi dominada, foi alcançada pelos islâmicos, vai perceber que essa região vai estar presente até hoje através da arquitetura, as construções de das mesquitas, né? Eles não são igreja é para o cristão. O que vamos destacar aqui? As influências culturais, para finalizar. Eles se destacaram em muitas coisas, principalmente a gente vai perceber que eles vão também introduzir o estudo da filosofia clássica grega e aqui a astrologia, tá, pessoal? Eles vão estar estudando muito a questão do astro, eclipse, os planetas. Na medicina também
Questão do, aqui vai dizer dos algarismos também arábicos, que vai através dele, e também muito conhecido, né, as mil e uma noites, uma coleção de história muito conhecida. Isso aqui é importante destacar para mostrar que também eles se destacaram nessa parte das ciências, das artes, da matemática. A gente não pode dizer que é um povo, nenhum povo principalmente os árabes. Ah, professor, os árabes só foram marcados pela religião. Não, eles também tiveram vários destaques relacionados a essa questão, né, cultural, questão científica, questão matemática e principalmente na questão da astronomia, no estudo, né, dos astros, e também na questão da anatomia, né, a questão da medicina, tá certo? O professor vai finalizar por aqui essa videoaula. Claro que ficou um pouco extenso, o objetivo não era esse, mas o objetivo maior do professor é que você entenda esse assunto. Surgiu alguma dúvida, precisa de um esclarecimento, manda sua mensagem, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.